E o nosso assunto agora é política. Vamos falar das eleições para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, já para o próximo ano de 2019. Para isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a nossa diretora de jornalismo e também nossa comentarista de política, Carliete Nunes. É com ela que nós conversamos a partir de agora. Olá, Carliete, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Lívio. Boa noite a todos que acompanham o Dia News, segunda edição. Carliete, eleições para a Alep. Quais são os principais nomes que estão justamente disputando as atenções nesse período pré-eleições? Bom, a gente, passado o primeiro turno das eleições, definidas mais ou menos as bancadas na próxima legislatura na Assembleia, a gente sabe que a situação terá uma grande quantidade de parlamentares e a oposição reduziu bastante. O que se discute hoje, como já se esperava, é a provável tentativa do atual presidente da Assembleia, Temístocles Filho, tentar novamente assumir a presidência da Alep, mas não será uma unanimidade. Já existem forças e discussões para que outros candidatos se apresentem, assim como na última eleição, quando o Fábio Novo se apresentou e deu um pequeno susto, né, no grupo que apoiava o Temístocles Filho. Temos hoje o PP, que já acenou com a possibilidade de ter um candidato, e aí são 3 nomes, mas 2 nomes bem fortes podem entrar nessa disputa. Um deles é Wilson Brandão, que há bem pouco tempo fazia parte de outro partido, ele era do PSB, mas passou a fazer parte do Progressistas. Poucos meses antes das eleições, temos também o próprio presidente do partido aqui no estado, o segundo deputado mais votado, Júlio Arcoverde, que já afirmou que muito provavelmente o Progressistas terá um candidato e que pode sim ser ele. A outra opção seria Hélio Isaías, mas com menos força dentro da Alep. Já foram ventilados outros nomes, entre eles o de Francisco Lima, que é o atual líder do governo na Assembleia. Lima evita falar sobre esse assunto, até porque o MDB, partido de Temístocles, é um aliado, apesar de que a gente sabe, houve uma rusga entre Temístocles e a chapa, que foi formada sem a presença dele, mas Lima não descarta a possibilidade de sim o PT apresentar uma candidatura para pleitear a presidência da Alep em 2019. É importante que nós possamos entender qual a importância do presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Qual é este papel tão importante para que tantos desejem esse cargo, Carliete? Eu vou te dar só um exemplo. O presidente da Câmara de Deputados Federal foi ele quem colocou em pauta o impeachment de Dilma Rousseff. Então você tira por aí a importância de um presidente de uma casa legislativa. É ele quem define quais são as pautas prioritárias e o que deve entrar em votação. Então ele tem o poder tanto de facilitar a aprovação com agilidade das demandas do governo, quanto atrasar bastante. Inclusive na época de Dilma, Eduardo Cunha não só colocou a pauta impeachment, né, na ordem do dia, como colocou em pauta para aprovação ou não várias pautas bomba, como se chama, que foram minando o governo de Dilma Rousseff à época. Então é nesse sentido a importância do presidente da Alep. Ele tem o poder tanto de facilitar a vida do governo, apresentando as propostas que são prioridade para o governo, quanto evitar que elas sejam colocadas em pauta. Mas se nós estamos em um contexto em que grande parte significativa da Assembleia é da base aliada, qual justamente a importância? Vai ser realmente uma disputa de egos entre os partidos da base? Na verdade, Lívia, a gente tem que ver o seguinte. A maioria dos partidos hoje temos, a próxima legislatura serão 24 parlamentares da base aliada e 6 da oposição, que já informaram que vão fazer barulho. Ocorre que a gente poderia dizer que a postura de Temístocles ante ao governo do estado é uma incógnita, porque houve essa questão de que ele tinha expectativa de ser o candidato a vice-governador, não fez parte da chapa, tudo bem, se reelegeu deputado, garantiu a eleição do filho como deputado federal, mas ninguém sabe qual será a postura de Temístocles diante do 4º mandato de Wellington Dias, principalmente depois dessa pequena rusga que houve na formação da chapa governista. Esta era a minha próxima pergunta. Nós temos o deputado Temístocles Filho há muito tempo neste cargo, não é isso? Então, eu queria saber a tua opinião. Seria interessante para o governo tirar ele desta posição? O governo tem que pensar muito bem na estratégia que vai adotar, porque Temístocles é uma força política, muito forte, tanto dentro da Assembleia quanto fora. Ele pode ser um importante aliado, como pode ser também um perigoso inimigo, né, do governo. Agora, eu imagino que essas
diferenças, pelo menos há uma tentativa, tanto do lado de Temístocles quanto de Wellington Dias, de encerrar essa rusga. A gente percebe isso na presença de Temístocles em alguns eventos. Sempre ao lado do governador. Sempre ao lado do governador. Eu cito como exemplo, inclusive, 2 semanas atrás, quando o governador reuniu lideranças em torno da agenda de campanha de Fernando Haddad no segundo turno. Temístocles estava ao lado de Wellington nessa reunião. E isso diz muito sobre, ao menos, uma tentativa de conciliação, digamos, entre os dois políticos. Mesmo assim, eu afirmo para você que é uma incógnita. Carliete, é uma questão realmente que não temos como não observar, porque em algumas manhãs nós aqui da Dia TV estivemos na Casa Legislativa do Estado do Piauí e observamos uma verdadeira paralisia nos trabalhos legislativos. Não seria cedo demais para estarmos perdendo tempo discutindo o próximo presidente da Assembleia? Não deveríamos estar focados nos problemas de agora do nosso Estado? Com certeza, Lívio, e essa paralisia que você fala vem sendo observada bem antes da eleição em primeiro turno, quando começou a campanha. Inclusive foi objeto de muito questionamento, porque os deputados definiram que só trabalhariam na Assembleia 2 dias na semana, enquanto eles têm a obrigação de ter as sessões ordinárias e extraordinárias durante 4 dias. Houve essa definição de que haveria 2 dias de trabalho interno, mesmo assim ele já à época, antes do primeiro turno, não vinha sendo cumprido pela esmagadora maioria dos deputados, e sim é uma pena porque existem projetos em andamento, existe o orçamento também, muita coisa que precisa ser discutida, as emendas impositivas para o próximo ano, e não está sendo discutido, primeiro pelo esvaziamento, a gente mostrou ontem, esvaziamento da Assembleia, e por conta dessa constante antecipação de pleitos, né? Quando termina uma eleição já se discute outra. Nesse caso, discute-se a eleição do próximo presidente da Assembleia. Os políticos podem até afirmar que não estão discutindo isso, mas eu te digo que na semana seguinte ao primeiro turno, essa já era a principal assunto, né? Pauta de discussão. Carliete, muito obrigado pela sua participação, uma excelente noite para você. E você de casa, fica aqui com o compromisso da nossa Dia TV. Nós estaremos de olho em toda essa articulação política que vai culminar com a eleição do próximo presidente da Assembleia. Mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre, tá bom? Tá bom. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Você aí de casa acompanha no próximo bloco que hoje, dia 24 de outubro, foi o último prazo para a preparação das urnas que vão ser utilizadas no segundo turno. A gente volta já.